Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas e vai ver a parte de interferência, vai continuar na interferência. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar um pouco de frequência e período, porque eu sei que às vezes a gente se confunde mesmo, então espero sanar essa dúvida hoje. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, vamos lá. Nesse exemplo, a gente tem esse gráfico e a gente percebe que uma oscilação levou meio segundo para ser completada. Então, esse aqui é o meu período, porque o período é o tempo necessário para eu ter uma oscilação, certo? Se eu der continuidade aqui a esse gráfico até um segundo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter outra oscilação. Vocês concordam comigo? Isso é porque a frequência no SI ela é medida em Hertz. E meu Hertz ele é correspondente a 1 segundo. Então, minha frequência vai ser o número de oscilações que eu vou ter em 1 segundo, certo? Então, aqui no caso, eu vou ter 2 oscilações por segundo. Se a gente for usar a fórmula, né, que diz que a frequência é o inverso do período, então aqui meu período corresponde a meio segundo, minha frequência seria o inverso desse meio segundo. Quando eu realmente fizer as contas, vai dar 2, que no caso são 2 Hz, que se refere a 2 oscilações por segundo. Ficou claro? Aqui eu tenho um exemplo de uma onda transversal e aqui uma onda longitudinal. O que eu vou fazer? Eu vou variar a amplitude, vou variar o comprimento de onda e minha frequência para vocês observarem o que vai acontecer. Aqui eu estou variando a minha amplitude, vocês percebem, né? A onda ela fica... No caso aqui eu diminuí até 0, então não tem onda. E o que acontece? A amplitude tem a ver com a intensidade do som. E agora eu tô variando o meu comprimento de onda, vocês percebem que quando eu diminuo o comprimento de onda, a minha frequência aumenta. Vocês estão vendo? Porque um é inversamente ao outro, né? Se eu aumento a frequência, eu diminuo o meu comprimento de onda. Se eu aumento o meu comprimento de onda, eu diminuo minha frequência. E vamos ao que importa, né? Isso cai. Sim, cai bastante. Essa questão foi do Enem e eu tirei pra gente poder fazer ela agora. Então vamos lá. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocar lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Certo. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é 45 km por hora. Importante vocês grifarem, porque ele me deu medida em km por hora, né? Então, vamos lá. E que cada período de oscilação, importante, contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 centímetros. Então, nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz é um valor mais próximo de. O que a gente vai tirar daqui de importante? Se ele falar período de oscilação, eu quero que vocês lembrem. Ele está se referindo ao tempo que a minha onda leva para ter uma oscilação, certo? Então, se eu achar essa distância das pessoas, que no caso ele diz a distância de uma para outra de 80 centímetros, essa distância total vai ser a distância do meu comprimento de onda. Vocês concordam comigo? Só que o que acontece? Eu tenho 16 pessoas, certo? Só que eu vou ter 15 espaços. Porque, um exemplo, é bem importante vocês olharem aqui no desenho que ele deu. Nesse desenho eu tenho 5 bonequinhos, mas eu tenho 4 espaços entre eles. Então, se nessa ola eu tenho 16 pessoas, eu vou ter 15 espaços. E esse espaço é de 80 centímetros. Então, vamos lá fazer as contas, que ele quer a frequência da nossa onda, certo? Aqui, eu tenho 16 torcedores, então eu vou ter 15 espaços de distância. Só que cada espaço é de 80 centímetros. E eu vou converter para metro, tá certo? A gente tem que sempre prestar muita atenção nas unidades. Como em Hertz, Hertz é no sistema internacional. Hertz é por segundo, então eu preciso ter tudo em metro e ter tudo em segundo, certo? Então, por isso eu converti 80 centímetros para metro. Você pode fazer uma regra de 3, né? Só vocês lembrarem que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Com isso, dá para fazer uma regrinha de 3 bem rápida na hora. Então, quantos metros corresponderiam a 80 centímetros? Ou então, vocês fazem direto, né? Então, o meu comprimento de onda, ele vai ser 15, que é a quantidade de espaços, lembrem, vezes 0,8, que no caso ele me deu 80 centímetros. Com isso, eu vou ter 12 metros.
E eu preciso agora que vocês lembrem lá da cinemática, né, com a Yas, que eu vou converter isso aqui para metros por segundo, que é o que a gente tem no SI, Sistema Internacional, né, de Unidades. E como é que eu faço isso? De quilômetros por hora para metros por segundo, vocês lembram? A gente divide por 3,6. Quando a gente divide isso, a gente vai ter 12,5. Só que eu preciso que vocês prestem atenção numa coisa. Ele fala que ele quer a frequência da onda aproximadamente. Então, como no Enem a gente tem muita questão e a gente tem pouco tempo, se ele pedir aproximadamente, a gente vai arredondando mesmo os valores, não tem problema. Aqui eu tenho a equação fundamental da onda. Como eu já achei meu comprimento de onda, eu já tenho a velocidade, eu já posso calcular minha frequência. Então, minha frequência vai ser igual a velocidade sobre meu comprimento de onda, certo? Qual é a minha velocidade? Minha velocidade é 12,5 e meu comprimento de onda é 12. Só que eu poderia perfeitamente arredondar essa velocidade para 12, porque ele diz o valor é mais próximo de, certo? Então, sempre que você lê na questão e tem aproximadamente, vocês podem aproximar para ganhar tempo nas contas, né? Porque fazer conta com número quebrado realmente é bem ruinzinho. Aqui dá 1,04, então se a gente tivesse arredondado, né? Dá 1 Hz. Aqui eu deixei a maioria das coisas escritas, porque eu sou muito ruim com essa canetinha, mas eu prefiro fazer mesmo com vocês. Então, nossa resposta deu 1 Hz. A gente volta aqui e marca a letra C. Vocês podem falar, mas tem 1,9. Mas 1,9 é quase 2, é muito próximo de 2, né? Então, não seria. Outra coisa importante, quero que vocês lembrem da luz, que a luz é onda eletromagnética, se propaga no vácuo. No caso, ela se propaga em todos os meios, né? Inclusive no vácuo. Preciso que vocês lembrem do espectro eletromagnético, porque a gente vai precisar disso lá em efeito Doppler também. E a gente lembra que todas as ondas, né, do espectro eletromagnético têm a mesma velocidade no vácuo, que é a velocidade da luz. E a luz, ela pode ser polarizada e ela também sofre interferência. Ela sofre reflexão, vocês lembram reflexão no mesmo meio? E refração em meios distintos. No caso, ela ultrapassa, né, diferentes meios, sofrendo um desvio. E a difração é contornar obstáculos. Lembrem que, no caso da difração da luz, vai ocorrer em pequenas fendas, porque eu preciso que o tamanho do orifício seja da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, certo? Então, são coisas importantes pra gente lembrar. Aqui a gente tem um espectro eletromagnético. Essa equação aqui é a equação fundamental da onda, só que esse C é a velocidade da luz, certo? Então, aqui a gente tem, né, ondas de maior frequência e ondas de menor frequência, né? A gente lembra das 3 caixinhas, né? Rádio, TV e micro-ondas, né? Rádio, TV e micro-ondas, 3 caixinhas. A gente tem o infravermelho, luz visível e depois a gente tem outras 3, né? Que é ultravioleta, raio-x e raio-gama. Então, isso é bem importante. Vocês percebem que aqui, por exemplo, a luz vermelha, né? Ela vai ter uma frequência mais baixa do que a luz azul. No caso, se a gente for olhar aqui para o comprimento de onda, né? Dá pra gente ver a frequência, ter uma ideia da frequência, que a frequência aumenta. Então, a gente sabe que a luz vermelha tem uma frequência menor que a luz azul. Isso vai ser importante lá para o efeito Doppler. E vamos para a interferência de ondas. Agora a gente vai ver a interferência de ondas bidimensionais. Vocês lembram que na aula passada a gente viu interferência em cordas, né? E aqui é bem semelhante, só que aqui a gente vai fazer alguns cálculos, mas não se preocupem. Então, vamos lá. Imagine que você está numa ponta da piscina e seu amigo está em outra, e você começa a bater, e ele também começa a bater, então vocês vão formar frentes de ondas. E em um ponto da piscina, essas ondas vão se encontrar, que é o que acontece aqui nessa imagem. Então, nesse pontilhado a gente tem um vale, e nesse contínuo a gente tem uma crista. Então, aqui a gente percebe que uma crista se encontrou com um vale. Dá pra perceber? Então, a gente tem uma interferência destrutiva, vocês lembram? Uma crista e aqui um vale. Elas vão se anular, né? Deixa eu procurar aqui uma interferência construtiva. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma crista e aqui eu também tenho outra crista. Dá pra perceber? Quando se encontra, fica essa bolinha roxa, né? São interferências construtivas. Então, o que a gente precisa observar aqui? A gente precisa observar que as ondas, elas vão percorrer caminhos. Então, na interferência de ondas bidimensionais, a gente vai ter a diferença de caminhos. Que, no caso, uma onda percorreu uma distância maior do que a outra. Nesse exemplo aqui mesmo, essa aqui percorreu esse caminho
E essa onda percorreu esse caminho todinho, dá pra ver? Então, a gente tem uma diferença de caminhos bem grande, né, entre um e outro. Então, vamos lá. Esse aqui dá pra entender melhor. Lembrando que isso aqui é uma crista e o pontilhado é o vale, certo? Tem uma fonte 1 e uma fonte 2. O que acontece? Nesse ponto P, a gente já sabe que vai ser interferência construtiva, porque eu tenho dois vales. Só que o que acontece? Eu tenho essa distância D1 e eu tenho também essa distância D2. Então, minha diferença de caminhos aqui seria D1 menos D2. Vocês entendem isso? E eu vou ter o ponto P. Aí o que acontece? As ondas em fase. No caso, essa fonte e essa fonte emitem ondas em fase. O que acontece? Minha diferença de caminhos vai ser igual a n vezes o número de meias ondas. Ou seja, vai ser n vezes isso daqui, ó. Que é a quantidade de meias ondas, né, que a gente tem. Porque daí a gente consegue mapear a crista e o vale. Deu pra entender? Só que o que acontece? Numa interferência construtiva, esse meu n, ele vai ser sempre 0, 2, 4, 6. Vai ser sempre um número par. Isso faz sentido, porque a diferença de caminhos, por exemplo, se aqui for 2, vai ser igual a um comprimento de onda. Então, a diferença de caminhos é um comprimento de onda, mas elas estão em fase, né? Então, crista vai encontrar com crista e vale vai encontrar com vale. Então, eu vou ter sempre interferência construtiva. Diferente da interferência destrutiva. Porque o que acontece? Esse meu n, ele vai ser sempre um número ímpar. Se ele vai ser sempre um número ímpar, ele vai dar uma quantidade de meias ondas. Então, minhas ondas vão estar desencontradas. Quando eu tiver a crista em um, eu vou ter um vale em outra. Então, com isso, eu vou ter sempre interferência destrutiva. Deu pra entender? Então, é isso que acontece aqui. No caso, esse Q, né? Eu vou ter D1 também aqui e D2. O que acontece? Esse aqui eu tenho um encontro de uma crista com um vale. Então, se eu tenho um encontro de uma crista com um vale, elas estão como se fosse assim, ó. No caso, se fossem ondas em cordas, né? Para vocês entenderem melhor. Então, quando elas se encontram, elas se anulam. Então, eu vou ter uma interferência destrutiva. Aqui, ó, na água mostra bem, como eu falei, né? Para vocês imaginarem, na piscina e tudo mais. A gente vai ter esse clarinho aqui, ó. Seria uma interferência construtiva, porque vocês veem que aqui eu tenho uma crista e aqui eu também tenho outra crista, certo? Forma um padrão bem bonito, né? Então, a diferença de caminhos vai ser o caminho de uma onda e o caminho menos o caminho da outra. E aqui, interferência construtiva, a gente vai ter o n, sempre par, lembre que é n, que a diferença de caminhos é igual a n vezes o número de meias ondas. Certo? Isso aqui é igual a diferença de caminhos. E aqui a gente tem interferência destrutiva, que é quando uma crista se encontra com um vale. E meu n vai ser sempre ímpar, né? Então, vamos lá. Isso cai. Sim, isso cai. Porque lembra que eu falei pra vocês que som com som pode dar silêncio? Pode. Se as ondas tiverem interferência destrutiva, por exemplo. Então, a gente vai fazer essa questão agora. O trombone de Kinker é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Ou seja, as ondas estão em fase, porque elas vêm de apenas uma fonte, certo? Importante isso. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto, isso aqui é bem importante, com o trajeto ADC igual ao trajeto AEC, deixa eu pegar aqui meu marca-texto. O trajeto ADC pode ser aumentado, não aqui. O trajeto ADC igual ao AEC capta-se um som muito intenso na saída. Isso é bem importante, um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Eu sei que, exemplo, assim, na hora vocês vissem uma questão dessa, vocês iam não entender nada, que realmente você lê assim, você, né, fica um pouco perdido. Mas então,
que eu aconselho a vocês? As questões são muito grandes, então leiam por partes e vão entendendo um pedacinho, um pedacinho. Se na prova de física vocês verem, é ondulatório, tentem fazer, porque geralmente são questões que tem um TRI um pouco assim, mais baixo, né, que é considerado fácil, que é um assunto que é cobrado todos os anos. Então tentem fazer, porque caso vocês acertem, vocês vão acertar, a sua nota aumenta bastante e isso é bem importante no final da sua média. Então vamos lá. Você vai lendo paulatinamente e vai tentando entender, grifar, né, as partes que ele diz que tem uma mudança. Então vamos lá. Dessa forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, que é 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em Hz do som produzido pela fonte então ele quer a frequência do som produzido. O que acontece? Essa parte aqui, é a parte que ele muda, A, D, C, tá vendo? E tem também essa parte A, E, C. O que acontece? Ele diz que quando o som era igual, quando o trajeto era igual, com o trajeto ADC igual ao AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Ou seja, quando esses dois pedaços são iguais, a gente tem uma interferência construtiva, certo? Porque se ADC é igual a AEC e a gente tem uma alta intensidade, um som muito intenso na saída, isso foi a forma que ele encontrou de nos dizer que isso é uma interferência construtiva, tá bem? Ele não disse, né, as claras, interferência construtiva. Porque na interferência construtiva, lembra que eu falei pra vocês, o som fica mais intenso, porque eu tenho um encontro de duas cristas, né? Então, o que acontece? A minha onda fica maior. Então, se eu tenho uma amplitude maior, eu tenho uma maior intensidade, então o som fica mais forte. A gente vai ver isso lá em acústica, tá certo? Então, prosseguindo. Quando ele diz que aumenta esse espaço, né, no caso aqui ele vai ter um aumento do espaço do trombone, né, como se fosse esse daqui. Então, o que acontece? A gente vai fazer a diferença de caminhos, porque esse som vai percorrer um caminho e esse outro aqui vai percorrer outro caminho, certo? Então, aqui a gente vai ter a diferença de caminhos. A gente precisa saber quanto ela vale. Vocês percebem que aqui é 40 e aqui é 30, certo? Então, o que acontece? Essa onda percorre todo esse tubo e essa aqui percorre esse. E aqui a gente tem um detector. Só que ele diz que quando esses espaços são iguais, o som ele é uma intensidade maior, ele tem alta intensidade, então é interferência construtiva. O que ele fez? Ele afastou esse daqui até que a gente tivesse um caminho maior, né, no caso. E o que ele detectou foi que não capta onda, praticamente nula. Então a gente sabe que isso aqui é interferência destrutiva. Porque lembra? Som com som pode dar silêncio. Lembrem disso, então isso foi a forma dele dizer que houve interferência destrutiva. Então, se o primeiro foi construtiva, lembrem do meu N. Meu N, ele pode ser, no caso, se ele for 0, interferência construtiva. E aqui, eu tive a interferência destrutiva, então meu N vai ser 1, certo? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a diferença de caminhos. Minha diferença de caminhos vai ser igual a... Vocês percebem que aqui eu tenho 40, mas eu tenho 40 aqui embaixo também. Sei que vocês podem me perguntar assim, mas... E no caso, essa curvatura, né? Mas esse lado aqui também tem. E ele me dá o caminho até aqui, né? Então, vai ficar igual da mesma forma. Então, 40, 40, eu vou ter 80 da primeira onda, certo? Do meu D1. Menos 60 da minha segunda onda. Então, a minha diferença de caminhos vai dar 20. Certo? 20 o quê? 20 centímetros. A gente lembra que a diferença de caminhos vai ser N vezes o número de meias ondas. Desculpa, ficou bem feio, mas dá pra entender. Então, vamos lá. Minha diferença de caminhos vai ser igual a N vezes lambda sobre 2. Só que a gente descobriu no texto que o meu N vale 1. Porque ele diz que a minha interferência é destrutiva, né? É destrutiva. No caso, ele não diz com essas palavras, né? Mas ele diz que não capta a onda. Então, a gente supõe que a interferência é destrutiva. Então, aqui vai ser 20, vai ser igual a... Lembrando que esse 20 está em centímetros, né? Então, depois eu vou converter. Esse meu N vai ser 1, vai ser vezes lambda sobre 2. Então, quanto é que vai dar meu lambda? Meu lambda vai dar 40 centímetros, certo? Só que 40 centímetros é igual a
0,4 metros. Lembram disso? Dá para fazer uma conversão bem rápida. 0,4 metros. O que acontece? Quando a gente vê uma questão de ondulatória, a gente lembra logo da equação fundamental da onda. Só que o que acontece aqui? Aqui eu precisava descobrir quem era meu lambda. Porque, exemplo, se a gente pegasse aqui a equação fundamental, né? V igual a lambda F. Eu tenho a velocidade, mas eu não tenho meu comprimento de onda e ele quer minha frequência. Então, agora que a gente descobriu o comprimento de onda através da diferença de caminhos, né? Dá pra gente fazer, dá pra gente descobrir a nossa frequência, que é o que ele quer. Então, a frequência vai ser igual a velocidade sobre o meu comprimento de onda. A velocidade ele me deu, que foi igual a 320 metros por segundo. Já me deu em metros por segundo, ainda bem, né? Então, vai ser 320 dividido por 0,4. O que eu posso dizer para vocês aqui? Ai, não gosto de trabalhar com vírgula. Também não gosto, odeio. Então, o que eu faço? Eu multiplico por 10 em cima e multiplico por 10 embaixo. Então, vai ficar 3.200 em cima e vai ficar 4 embaixo. Porque quando eu multiplico por 10, a gente se livra da vírgula. Então, bem melhor, né? Fazendo essa conta, vai dar 8 vezes 4, 32, então dá 800, certo? Então, a frequência da minha onda é 800. Deu pra entender? Não teve bicho de 7 cabeças. Vamos recapitular o que aconteceu. Ele me deu um problema, só que como tudo no Enem é contextualizado e é bem extenso, então a gente lê com calma para ler uma vez e tentar extrair o máximo de informação possível. E a gente vê que ele não diz claramente, né? Ele soa muito intenso. Então a gente já sabe que é interferência construtiva. E depois ele diz que é praticamente nulo, interferência destrutiva. Vocês podem perguntar, Emily, mas por que não pode ser, por exemplo, 2 e 3? Aí ele diria, pela segunda vez, no caso, o som ficou muito intenso pela segunda vez. A gente sabia que aqui seria 2. E o som ficou praticamente nulo pela segunda vez. A gente saberia que isso aqui seria o 3, no caso. Porque lembre-se, é assim, 0, 1, 2, 3 no caso, né? O 0 e o 2 seria construtivo. E o 1 e o 3 seria destrutivo, certo? Então é isso. Então deu 800 Hz, né? Eu tinha feito aqui, eu tinha esquecido. Porque geralmente eu tô montando agora porque fica mais fácil fica mais rápido, né? Porque eu demoro muito com a canetinha. Mas eu gosto de fazer, então é isso. Agora a gente fala de uma coisa bem interessante, que é a natureza da luz. Eu sei que a gente já entra nessa história com um pezinho de spoiler, né? Porque eu falo o tempo todo da natureza ondulatória da luz, porque a gente tá vendo aula de ondulatória, né? Mas o que acontece? No século XVII, teve um embate, né, científico entre Newton e Huygens. O que acontece? Newton era mais famoso na época e todo mundo estava tentando descobrir a natureza da luz. A natureza da luz, ela é onda, ela é partícula, o que é a luz, né? Então, isso fascina, acho que desde sempre, né? Então, Newton, ele dizia que a luz, ela é partícula. E Huygens, ele falava que a luz, ela é onda. Só que Newton era bem mais famoso na época, né? Então, na época, Newton ganhou. Mas por quê? Qual era o argumento de Newton? Newton dizia que a luz, ela anda em linha reta, né? Então, exemplo, se você tá atrás de uma porta e você fala, eu consigo te escutar. Por quê? Porque o som, ele é uma onda, então ele contorna obstáculos. E a luz, ela contorna obstáculos? Não, porque se ela tá nesse sentido, isso foi a explicação de Newton. Se você tá atrás da porta, eu não consigo te ver. Se eu pudesse te ver, né? Isso mostraria que a luz, ela contorna obstáculos. Só que o que acontece? Na época, isso foi no século XVII, né? Não teve nenhum experimento que fosse contra Newton. Como ele era mais famoso, né? Ele ganhou. Só que o que acontece? No século XIX, Thomas Young, ele fez esse experimento da difração da luz. Só que o que acontece? Aqui, a gente consegue comprovar o caráter ondulatório da luz. Por quê? Porque a luz, ela sofre difração. E quem sofre difração é uma onda. Só que, no experimento de Young, que a gente vai ver agora, as fendas, elas são muito pequenininhas, porque o tamanho desse orifício ele tem que ser da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da luz, certo? Então, vocês lembram lá do espectro eletromagnético?
pela milésima vez, que no início a gente tem um som, então o som tem um comprimento de onda maior. Vocês lembram também da questão que a gente fez juntos? Que o som ele contorna obstáculos maiores, porque ele tem um comprimento de onda maior. Então, para a luz sofrer interferência, essa fenda tem que ser muito, muito, muito pequenininha, porque o comprimento de onda da luz, no caso, né, é bem pequenininho. O que acontece? E no caso de Newton, se fosse uma partícula, né, vamos supor que aqui fosse uma partícula que anda em linha reta, isso não explicaria as frentes de ondas que acontecem aqui. E exemplo, nesse anteparo, o que acontece, né, tem várias interferências construtivas e destrutivas. E nessa aqui a gente tem uma franja bem clara, que é essa daqui, que é o meu ponto de máximo. Então, se a luz é uma partícula e anda em linha reta, não explicaria essa formação de franjas aqui, né? Então, mas isso só foi comprovado no século XIX. E hoje em dia a gente sabe que a luz ela tem um comportamento dual. Ela ora onda, ora partícula, depende do que você está fazendo com ela. Porque a gente tem também o efeito fotoelétrico, né? Lá na física moderna, a gente, né, talvez possa ver mais na frente. Mas não é tão cobrado no Enem. E é isso. Então, aqui a gente está estudando o caráter ondulatório da luz. E a luz é sem onda e ela também é partícula. Então, vamos lá. Nesse experimento de Young, a luz ela sofre difração. E quando ela sofre difração, forma-se como se fossem novas frentes de onda. E com isso, a gente tem várias interferências construtivas e destrutivas. Quando eu tenho um anteparo aqui, eu percebo essa variação. Então, a gente tem o que a gente chama de pontos de máximos e pontos de mínimo. Isso aqui vai ser bem semelhante ao que a gente viu de interferência de ondas bidimensionais, tá? Então, a gente vai ter a diferença de caminhos, a gente vai ter construtivo, vai ter destrutivo, certo? Então, segue a mesma linha de raciocínio. Aqui vocês podem ver, ó, foi interferência construtiva. Então, a minha onda, ó, tá bem maior, a amplitude dela. Essa franja aqui mais clara, que é o que a gente chama de franja clara, né? Esse aqui é o meu primeiro ponto de máximo. Depois eu vou ter um ponto de mínimo, que a gente chama ponto de mínimo interferência destrutiva, tá vendo aqui? Outra interferência construtiva, mas não tão forte quanto o meu máximo central, dá pra ver? E assim sucessivamente. Então, não se assustem com isso aqui, tá? A gente vai analisar, até porque isso aqui é cobrado bem teórico, mas a gente vai ver tudo bem direitinho. Ó, aqui um exemplo bem bonito, ó, dá pra ver? A onda, ela contorna, né? Ela difrata, e aqui tem essa interferência. Então, aqui tá vendo meu máximo central, uma franja bem clara. Depois eu vou ter interferência destrutiva, aqui preto, né? Outra construtiva, destrutiva, construtiva, tá vendo? Isso é bem interessante, bem bonito, né? O que acontece? A gente vai aqui foi como se tivesse sido matematizado. Então, a gente vai ter a diferença de caminhos dessa onda aqui, certo? E dessa daqui. Então, a gente vai cair naquela relação, né? A diferença de caminhos é n lambda sobre 2, vocês lembram? Sabe o que acontece? Aqui eu tenho o tamanho a distância entre essas duas fendas, e eu também tenho esse comprimento aqui até o meu anteparo. Então, isso aqui pode variar, certo? Então, por isso que eu tenho essa equação, para eu ter mais ou menos uma ideia de exemplo. Se eu variar o L, o que é que acontece? Se eu variar o D, certo? Um exemplo, essa franja central, ela é máxima por quê? Os caminhos percorridos são iguais. Então, eu posso dizer que a diferença de caminhos deu como se fosse assim. Foi igual, né? Então, a diferença de caminhos seria 0. Então, por isso, eu teria um ponto de máximo. Bem interessante, né? Então, não se preocupe com aquela forma. Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo muito, muito bom. Ficou um pouco distorcido, mas eu acho que vai dar pra entender melhor. Eu tenho essa onda, certo? E tem essa daqui de baixo. O que acontece? Quando elas chegam aqui em fase, eu vou ter um ponto de máximo. Se elas chegassem aqui, essa aqui, né, tá assim com um pulso. E se essa aqui fosse um vale, aí eu teria interferência destrutiva aqui. Então, é basicamente isso que a gente precisa, né, perceber nesse experimento de Young. Ó, aqui, tá vendo? Esse aqui, o meu pulso tá num sentido e o meu tá em outro, né? Eu tenho uma crista e no outro tem um vale. Então, aqui eu vou ter interferência destrutiva. E aqui eu tenho 2 vales, então eu vou ter interferência construtiva. Certo? E a minha diferença de caminho seria esse daqui, ó. Nesse caso aqui. Certo? Então, não se preocupem. Eu vou fazer também um exercício que envolve essa formulazinha, mas não se preocupem. Basicamente, o que eu preciso que vocês tenham isso bem internalizado, essa questão teórica, né, da diferença de caminhos, quando é que é um ponto de máximo, quando é que é um ponto de mínimo e tudo isso. Então, o que você precisa saber? Você deve. Anote aí,
que, exemplo, o colorido da bolha de sabão ele é devido à interferência da luz. Então, esse colorido, né, são as diferentes ondas interferindo com as outras dessa coloração bem bonita, né. O som ele não pode sofrer polarização, vocês lembram, né, que o som é uma onda mecânica, é onda longitudinal e ondas longitudinais não podem ser polarizadas. A interferência da luz da experiência de Young, Thomas Young, demonstrou um comportamento ondulatório, lembram? Que teve aquela briga de Newton com Huygens lá no século XVII, e só foi resolvida no século XIX, e nem foi tão resolvida assim, né? Porque a gente sabe, hoje em dia, que a luz ela tem um comportamento dual, mas nesse experimento, sim, ela tem um comportamento ondulatório. E isso cai, sim, cai, mas como eu disse pra vocês, cai de uma maneira mais teórica, então não precisa se preocupar tanto assim com aquela fórmula. Então vamos lá, isso aqui também foi uma questão do Enem. O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou um experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo há uma fenda e no segundo duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e escuras, interferência construtiva e interferência destrutiva. Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseado em uma teoria. Essa imagem também dá prova dessa questão, tá? Então, no caso, ele quer que a gente complete a frase. Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria corpuscular, não. Corpuscular foi Newton. E uma teoria ondulatória. Bom, né? A gente só fica em dúvida entre três na hora. Vamos ler o restante, né? Justificado pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e polarização. A luz não sofre polarização nesse exemplo, certo? Ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer interferência e reflexão. Não, a luz não sofre reflexão. Sim, ela sofre interferência quando ela forma, né, franjas claras, construtivas, franjas escuras, interferências destrutivas, certo? Então, você sabe a letra E, né? Ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração, correto? Ela contorna obstáculos, né, que no caso são as fendas. E interferência, correto? Ela sofre interferência nessa região. Então, letra E. E aqui a gente só vai ver um pouquinho de ondas estacionárias, porque a gente precisa disso para a acústica. As ondas estacionárias, elas ocorrem com, no caso, são ondas que têm características iguais, que se propagam em sentidos opostos. No caso, uma vai e a outra é refletida, certo? Então, a gente produz ventres e produz nós. Então, aqui a gente tem, no caso onde tem ventre, a gente tem interferência construtiva, e onde tem nó, a gente tem interferência destrutiva. Isso aqui é bem importante, a gente vai ver lá em tubos sonoros, bem interessante. Então, no caso aqui, seria interferência destrutiva. Aqui seria interferência construtiva, certo? Isso em ondas estacionárias. Por exemplo, uma corda de um violão, né? A gente podia, no caso, tensionada, né, em dois lados, e dar um pulso numa corda de violão. Seria um exemplo de onda estacionária, certo? Nas ondas estacionárias, a distância entre dois nós consecutivos é lambda sobre 2. Faz total sentido, vejam comigo. Isso aqui é como se fosse um comprimento de onda. Então, entre esse nó e esse nó, o que é que eu tenho? Eu tenho meio comprimento de onda, certo? Então, é basicamente isso, porque a gente vai usar lá em tubos sonoros, tá? Então, é isso. Espero que vocês não tenham ficado assim nessa aula. E continua, vejam a próxima aula, por favor. Qualquer coisa, estou aqui para tirar dúvida. Bons estudos.